é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Ora viva, muito bom dia, no ar e consigo a 49ª edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a técnica de António dos Santos, produção e realização de Joel Costa, coordenação editorial de Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer apresento-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. Para acompanhar nesta edição do programa, empresas dos Estados Unidos da América a operar na África do Sul estão reunidas com empresários angolanos. O objetivo da conferência Doing Business em Angola é informar as companhias americanas a operar na África do Sul interessadas em operar no mercado angolano sobre as oportunidades de negócio no país. Novo regime cambial para o setor petrolífero vai injetar 10 mil milhões de dólares nas veias do mercado financeiro angolano por ano. A revelação é do diretor do Departamento de Óleo e Gás do Banco BIC, Nkiniani Rangel. O Banco BIC prepara-se para arrecadar 20% deste valor. 6 meses depois do arranque, bancos apenas aprovaram 64 projetos do Angola Invest. O valor é considerado muito baixo pelo INAPEM e Ministério da Economia. O velho fantasma da má elaboração de projetos continua a assombrar os empresários nacionais e impede-os de ter acesso a crédito bonificado. Saiba mais sobre o assunto acompanhando a presente edição do ZAC Magazine. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. A principal marca de um povo é a sua capacidade de superar. É a sua capacidade de prosperar. Ir além. De conquistar a sua credibilidade. E de conceder crédito também. De construir, planear, incentivar. De encontrar novos caminhos sem perder a própria identidade. A principal marca de um povo é a sua capacidade de investir em si. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz. BAI, e Angola. Banco Angolano de Investimentos. O banco de todos os momentos. Apresentados que estão os tópicos a abordar na 49ª edição do ZAC Magazine, por hora desejamos-lhe boa escuta para o nosso brinde musical a seguir.
rádio é comunicar. Saber comunicar é saber utilizar a rádio. O ZAC Magazine. Um programa de rádio semanalmente na LAC, a quarta-feira, a partir das 10 horas. O ZAC Magazine, da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente, gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BIC Net Empresas, o serviço Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. Organizações LMF, uma empresa integrada há 6 anos no fornecimento do local content a companhias do setor petrolífero. Prestamos serviços de catering, importação e exportação, segurança, logística, entre outros serviços. Contacte-nos em Luanda 222 350154 ou em Cabinda 923 65 15 54 e no website www.o-lmf.com. 10 horas e mais 9 minutos, renovados os votos de muito bom dia e de uma excelente quarta-feira. Tempo para falarmos dos ecos do First Friday Club, um programa de convívio social entre executivos organizado pela Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na primeira sexta-feira de cada mês. Na segunda edição do ano, o First Friday Club teve como preletor o Banco BIC, que apresentou 2 temas. O primeiro sobre o programa Angola Invest, e o segundo sobre o novo regime cambial para o setor petrolífero. No que toca ao primeiro tema, a grande novidade é que, passados 6 meses desde o arranque do programa Angola Invest, foram apenas aprovados 64 projetos. A revelação é de Jorge Veiga, diretor do Departamento de Risco e Crédito do Banco BIC, que falava na última edição do First Friday Club, um programa de convívio social entre executivos realizado mensalmente pela Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Quer o Ministério da Economia, quer o INAPEM estão altamente empenhados neste projeto e tem havido, portanto, bastante esforço de todas as entidades para que os bancos possam avaliar mais projetos, portanto, e obviamente financiar, e estamos todos muito preocupados. Porquê? Porque em 6 meses pelos 20 bancos foram aprovados 64 projetos. Dá 10 projetos por mês. Não é? Nós aprovamos 7. Sr. Jorge Veiga, diretor do Departamento de Crédito e Risco do BIC, e a revelação de que, passados 6 meses desde o lançamento do Angola Invest, foram aprovados apenas 64 projetos, uma média que preocupa as autoridades e os bancos por ser considerada muito baixa dado o elevado número de candidaturas. O gestor explica que tal facto motivou uma reunião entre os bancos e o Ministério da Economia, onde foram apuradas as razões de tão poucos projetos terem sido aprovados neste momento. Há projetos que estão muito mal feitos. Portanto, infelizmente, os nossos colegas economistas da praça às vezes não sabem bem o que estão a fazer. É claro que temos alguns empresários que acham, como o Governo portanto, lançou o Angola Invest, que isto é dinheiro de borda, né? E portanto eu tenho um Toyota Starlet e uma Mitsubishi de 1500 toneladas a fazer um transporte. Imediatamente vou ao banco e digo que quero comprar 16 caminhões e vou fazer uma frota de transportes para Angola inteira, né? Mas não tenho depois um parque de estacionamento, não tenho oficinas, não tenho engenheiro, não tenho estrutura. Claramente tenho um sonho, mas quer dizer, sonhar é fácil, mas o banco não pode entrar em sonhos, bem entendem? E aquilo que todos os bancos se queixaram junto do Ministério foi isto. De facto, nós precisamos todos de aprender. Os empresários precisam de melhorar e nós também, se calhar, temos que melhorar. Agora, não é difícil pedir aos bancos que assumam portanto, riscos de crédito de 20% em financiamentos de 500 milhões de kwanzas, não é? Porque é muito dinheiro. Não é? Isto pode pôr em risco, enfim, se for um caso de incumprimento, todos nós vivemos. Agora, se forem 500 casos, isso é muito complicado. E neste momento, penso que o Ministério da Economia está a trabalhar tanto em algumas alternativas em termos de apoios. Jorge Veiga, diretor do Departamento de Risco e Crédito do Banco BIC, esclarece que as grandes empresas que, de acordo com a legislação angolana, são as que faturam mais de 10 milhões de dólares, não são elegíveis para o Angola Invest.
O Angola Invest é um programa definido pelo governo angolano, concretamente é a Lei nº 30/11, 13 de setembro, que é a Lei das Micros, Pequenas e Médias Empresas. E tem uma ideia específica que é apoiar, portanto, as micros, pequenas e médias empresas e as micro, pequenos e médios empresários, portanto, empreendedores nacionais angolanos. Estamos claramente a falar de apoio aos empresários angolanos. E constitui um instrumento de fomento do empresariado que tem um objetivo, que é a formalização da economia, e todos nós temos ouvido falar na necessidade, por exemplo, de retirar, portanto, os vendedores da rua e da economia informal, portanto, que é formalizar a economia, que é claramente promover o emprego, a competitividade e a redução da pobreza. São, digamos, as grandes linhas mestras deste Angola Invest, em termos de grande objetivo que o Governo se propõe. Quem é que são os beneficiários deste Angola Invest? São as microempresas, e com microempresas ou microempresários são aqueles que, em termos de faturação bruta anual, têm uma faturação em kwanzas equivalente inferior a $250 mil, ou então número de trabalhadores inferior a 10 trabalhadores. As pequenas empresas ou pequenos empresários são aqueles que têm uma faturação bruta em kwanzas superior a $250 mil e inferior aos $3 milhões, e com o número de trabalhadores entre 10 e 100 trabalhadores. E as médias empresas, com a faturação bruta anual entre os 3 milhões e os 10 milhões, e com o número de trabalhadores entre 100 e 200. Portanto, qualquer empresa que fature mais que $10 milhões está excluída do Angola Invest. Portanto, as grandes empresas não têm acesso a este programa. Este programa tem claramente para as micros, pequenas e médias empresas, ou micros, pequenos e médios empresários. Sr. Jorge Veiga, diretor do Departamento de Risco e Crédito do Banco BIC, explica outros fatores de exclusão das empresas ao Angola Invest. Há outros fatores de exclusão. Por exemplo, que é claramente o Estado não pode ser acionista. Uma empresa que tenha o Estado como seu parceiro não pode concorrer ao Angola Invest, independentemente do nível de faturação, a não ser que seja uma universidade ou seja um centro de investigação. Outra questão é claramente que no capital, portanto, desta micro ou pequena média empresa não pode participar uma grande empresa. Ou eu, como micro ou pequeno média empresário, não posso participar no capital de uma grande empresa. E ainda, isto está vedado aos estrangeiros. Portanto, isto é claramente para capital nacional e que está vedado, portanto, às empresas que estejam inseridas no setor financeiro e no setor bancário. Essencialmente, isto tem a ver com a indústria, tem a ver com a agricultura, tem a ver com alguns serviços, mas tudo que é bancário, tudo que é serviços, tudo que é, portanto, financeiro está excluído deste programa. O diretor do Departamento de Risco e Crédito do Banco BIC esclarece que um dos incentivos dados pelo Executivo é o facto de o Estado pagar parte das taxas de juro, sendo que os investidores deverão pagar até 5%, ou seja, um crédito abaixo da taxa de inflação, que recordamos melhor ser a base de cálculo da taxa de juro, pois a taxa de juro de um banco é igual à soma da taxa de inflação atualmente fixada em 9%, mais o lucro do banco, conhecido tecnicamente por spread. Em outras palavras, o Estado intervém para que os empresários angolanos das micro, pequenas e médias empresas possam ter acesso ao dinheiro com taxa de juro muito inferiores aos 17% a 30% que pagavam anteriormente, de modos a fortalecer o empresariado nacional, aumentar a produção nacional e reduzir as importações.